Pessoal do nono ano, muito bom dia, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Espero que vocês tenham aí uma boa semana, que seja tudo tranquilo, tá? Lembrando que na sexta e sexta-feira santa nós não teremos aula. Pessoal, continuando aí a nossa apostila de número 2, tá? Nossos estudos sobre a maior economia do mundo, os Estados Unidos da América. Nas aulas passadas, gente, eu dei aí um enfoque mais em introduzir algumas questões importantes sobre os Estados Unidos, tá? E também falar de questões relacionadas aí tanto aos aspectos físicos naturais dos Estados Unidos, né, relevo, clima, vegetação, hidrografia, e também citar algumas características importantes da população americana, né? Características demográficas dos Estados Unidos, processo de envelhecimento da população, a questão da imigração ilegal aí de mexicanos, principalmente para os Estados Unidos, que eu disse para vocês que é uma questão bem contraditória, né? De um lado os americanos querem barrar, só que de outro lado os americanos se aproveitam da mão de obra barata que vem do México. Falamos aí que também os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um país de imigração, né, e que portanto é um país aí que tem uma população bem miscigenada, certo? Falamos aí das principais megalópolis que existem nos Estados Unidos, né, Chipits, Boswash, Sansan, onde se concentra a maior parte da população americana. E hoje a gente vai entrar aí talvez na parte mais importante de todas, que é falar sobre os aspectos de ordem econômica dos Estados Unidos, né? E desvendando aí aos poucos o porquê que a gente está falando da maior economia do mundo, do maior PIB do mundo, certo? Então vamos lá, gente. Características gerais da economia americana. Algumas coisas, a grande maioria delas eu já citei com vocês, né? Maior economia do mundo, 20 trilhões de dólares por ano em termos de produto interno bruto, tá? Que para se ter ideia aí representa 24% da economia mundial. 24% de todos os produtos e riquezas e serviços produzidos no mundo são aí produzidos pelos Estados Unidos da América. A produção industrial dos Estados Unidos compreende 30% de toda a produção industrial do mundo. Estou falando de um único país que detém 24% da economia mundial, 30% da produção industrial, 20% da produção de grãos, de cereais, né, relacionados à agricultura, além de, né, produz aí 20% dos cereais do mundo. Em termos de exportação do número de cereais, o país chega aí, né, exporta aí 40% de todos os cereais que estão sendo vendidos aí em relação ao mundo. Ou seja, gente, eu citei para vocês aqui o tamanho da economia, citei para vocês o tamanho da industrialização e o tamanho da agricultura, o que já é o suficiente para a gente entender aí o tamanho do peso e o tamanho da influência que esse país tem em relação aos outros países do mundo. Uma questão importante, gente, como os Estados Unidos ampliaram o seu domínio econômico em relação aos outros países do mundo, né? Como os Estados Unidos mantiveram cada vez mais países dependentes dos investimentos dos Estados Unidos e dependentes das tecnologias dos Estados Unidos, principalmente por conta das empresas multinacionais, né, que são aquelas empresas que, no caso, elas geralmente têm a sede em um país e têm filiais espalhadas pelo mundo inteiro. Uma das maneiras que os Estados Unidos encontraram para investir e lucrar com o mundo inteiro foi justamente espalhar pelo mundo as suas empresas multinacionais, né? Ou seja, vamos dar um exemplo aí, por exemplo, da Coca-Cola aqui no Brasil. A gente sabe que a Coca-Cola é uma empresa americana e que tem fábricas aqui no Brasil. Tem fábricas, tem centros de distribuição, né? É um produto muito consumido no nosso país. O que os americanos fizeram aí, entre outras coisas, para aumentar a sua influência econômica em relação ao mundo? Fizeram justamente aquilo que fez a Coca-Cola. Criou filiais das suas empresas e escritórios das suas empresas em diversos países do mundo. Isso significa aí, no caso da Coca-Cola, que o lucro que a Coca-Cola aqui do Brasil ela dá, o lucro aí subtraído das operações da Coca-Cola aqui no Brasil, uma grande parte desse lucro volta para onde? Para os Estados Unidos, tá? Fora a questão tecnológica, gente, as empresas multinacionais americanas elas são responsáveis aí por levar a muitos países desenvolvidos tecnologias justamente em novas tecnologias para a produção de bens e serviços, né? Ou seja, gente, toda vez que a gente lembrar do poderio econômico dos Estados Unidos e a influência que esse país tem sobre o mundo em termos econômicos, a gente nunca pode deixar de citar aí as empresas multinacionais americanas que se espalham aí mundo afora.
País com elevado padrão de consumo. Pessoal, existe um cálculo que mostra que se todos os países do mundo tivessem o padrão de consumo dos Estados Unidos, a gente precisaria pelo menos aí de uns 10 planetas terras para, no caso, fornecer aí os recursos suficientes para a população consumir o mesmo tanto que consome nos Estados Unidos, tá? Para vocês terem ideia aí do tamanho do padrão de consumo extremamente elevado desse país, o que acaba fazendo justamente com que esse país esteja aí entre os países mais poluentes do mundo. Se você é um grande produtor, se você é um grande consumidor, significa que você polui para produzir e você gera lixo para consumir. Então, evidentemente, a gente está falando nos países mais poluentes do mundo. Em termos de emissão de carbono, né, principalmente o CO2, aí, que é responsável pelo tal do aquecimento global, 35% de toda a emissão de carbono do mundo é realizada pelos Estados Unidos. Além de tudo aí, toda vez que a gente fala, todo país que é muito poderoso do ponto de vista econômico precisa consumir muita energia para fazer suas indústrias e suas tecnologias funcionarem. Evidentemente que a economia mexicana, desculpa, a economia dos Estados Unidos da América, ela acaba demandando aí uma grande quantidade de energia. 30% de toda a energia consumida do mundo, das mais diferentes maneiras, seja por hidrelétricas, seja por petróleo, seja por gás natural, no caso aí são consumidos pelos Estados Unidos da América, né? 30% de todos os recursos energéticos do mundo sendo consumidos por um único país, tá? Gente, aquilo que eu já falei para vocês, né, a forte relação entre a produção e o consumo nos Estados Unidos e a degradação do meio ambiente. Manter o padrão de produção e o padrão de consumo dos Estados Unidos não é fácil para o planeta Terra, eu garanto para vocês, tá? Uh, Atualmente, gente, em termos econômicos, isso daqui eu já tinha citado para vocês, tá? Nós temos a China, que é um país aqui do continente asiático, esse país que está aqui em verde para vocês, né? Enquanto os Estados Unidos está aqui em azul claro, né? Os Estados Unidos, aqui está o Alasca, que é um estado americano, né? São as duas maiores economias do mundo e atualmente a economia chinesa vem crescendo a ritmos assustadores aí já há um bom tempo, né? O que vai acabar fazendo que em algum momento a economia chinesa, o PIB chinês, supere o PIB dos Estados Unidos, tá? É bem provável que isso aconteça aí em pouco tempo, né? Basicamente, gente, a economia mundial, 50% dela é produzida por dois países, tá? Estados Unidos e China. Mas voltando, gente, qual que é a questão? O fato da China aí estar, vamos dizer assim, rivalizando com os Estados Unidos em termos econômicos, está fazendo com que uma grande guerra comercial protecionista seja criada entre Estados Unidos e China. Já expliquei isso para vocês, gente. O que é essa guerra comercial protecionista? Toda vez que a China vai e exporta um produto para os Estados Unidos, o que os americanos eles fazem? Eles sobretaxam os produtos chineses para esses produtos aumentarem de valor, entrarem no território americano e aí os americanos não vão consumir as mercadorias chinesas porque elas estão caras. Os americanos vão preferir consumir as mercadorias do seu próprio país. O que é isso, gente? Isso é a atitude protecionista do governo americano para proteger sua economia contra o crescimento da economia chinesa, tá? E não pense que são só os americanos que fazem isso em relação aos chineses, porque os chineses também protegem a sua economia contra a importação de produtos dos Estados Unidos, sobretaxando aí justamente os produtos americanos. Pessoal, aqui embaixo eu só estou mostrando para vocês um gráfico, tá? É uma representação cartográfica, uma representação de mapa que a gente tem em geografia, que é a seguinte: aqui a gente tem, vamos dizer assim, um planisfério aí, um mapa com as áreas normais dos países e continentes, né? E aqui a gente vê um mapa que o que a gente consegue imaginar? Os Estados Unidos aí estão maior do que qualquer outro país do mundo, a China também está muito grande, os países da Europa estão grandes, os países da África estão muito pequenos, o Brasil aqui está numa situação mediana, vamos dizer assim, tá? Isso daqui, na geografia, a gente chama de anamorfose. Anamorfose é quando a gente faz uma representação exagerada dos países, tá, para tentar demonstrar alguma informação. Nesse caso, essa é uma anamorfose que mostra para a gente o tamanho da economia dos países, o tamanho do PIB dos países. Tá? O maior país de todo, como vocês podem ver aí,
são os Estados Unidos, né? A China em seguida, o Japão também aparece muito grande, o Brasil, que é a nona maior economia do mundo, aqui aparece, né, num tamanho considerável, vamos dizer assim. Isso aqui é uma técnica cartográfica, uma técnica de construção de mapa que a gente chama de anamorfose. Quando a gente está querendo destacar os países do mundo e para destacar a gente exagera ou diminui a área desses países, né? Beleza, gente. Continuando, vamos falar um pouquinho de agricultura nos Estados Unidos, tá? Agricultura nos Estados Unidos, como a gente viu, tá? Ela é importante para a economia americana, até porque aí a gente viu que basicamente, né, 20 a 30% de todos os grãos produzidos no mundo são produzidos nos Estados Unidos. Porém, gente, para a composição do PIB dos Estados Unidos, a agricultura não é tão importante assim, até porque a gente vai ver que o grande peso da economia desses caras aqui é a industrialização, tá? O governo adota medidas protecionistas em relação à agricultura, subsidiando os produtos agrícolas. Gente, outra atitude econômica protecionista que o governo de um país pode ter é subsidiar os seus produtores. Como os americanos fazem isso, gente? Tá? Dentro dos Estados Unidos, a produção agrícola ela é dividida em cinturões, que a gente pode chamar de belts. Tá? Cada área aqui dos Estados Unidos, cada área, cada cor que vocês estão vendo aqui, é uma região que produz especificamente um determinado produto. Tá? Então ó, vejam que em amarelo na região central a gente tem o chamado Elf Belt, né, o cinturão do trigo. Em verde a gente tem o Corn Belt, o cinturão de milho, certo? Aqui nessa cor meio alaranjada, aqui na região dos Grandes Lagos e no nordeste dos Estados Unidos, a gente tem o Dairy Belt, né, o cinturão de laticínios. O Cotton Belt, gente, aqui em verde mais ao sul, que é o cinturão do algodão, né? Na região da Califórnia, que é a região lá daquele clima que a gente chama de clima mediterrâneo, que eu expliquei para vocês, é um local onde se produz muitas frutas, né? Eu até tinha destacado para vocês os vinhos aí da Califórnia, né? Aqui nessa região mais a centro-oeste dos Estados Unidos, a gente tem região de pecuária extensiva, que é uma pecuária geralmente simples, sem uso de mecanização, e aqui mais na região leste do país a gente tem policultura, ou seja, cultura de vários tipos de gêneros agrícolas diferentes e criação de gado. Cada região, cada belt, então, cada cinturão vai produzir especificamente um produto. Como o governo ajuda os produtores? Como é que o governo subsidia os produtores agrícolas? O que o governo dos Estados Unidos faz? Se o cara chegar aqui na região que produz trigo, né, no Elf Belt, no cinturão de trigo, e ele quiser produzir, ele quiser plantar algodão, o governo americano vai ajudar ele? Não. Agora, se esse agricultor vier para cá e falar assim, não, eu vou plantar trigo, o que o governo americano vai fazer em relação a esse produtor de trigo? Vai subsidiar esse produtor. Ou seja, vai no caso aí liberar uma verba, às vezes uma verba financeira, às vezes uma verba na forma de máquinas, de tecnologia, para que justamente esse agricultor tenha mais facilidade para produzir nessa região o seu trigo. E não só isso, né? Com essa ajuda do governo, o que acontece? O produtor de trigo ele vai conseguir vender a sua mercadoria, vender o seu trigo a um preço mais barato, a um preço mais competitivo no mercado. Por quê? Porque ele está sendo subsidiado, ele está sendo ajudado pelo governo americano. Então essa questão dos subsídios em relação aos belts, a gente pode falar que também é uma atitude protecionista do governo americano em relação à sua própria economia, né? No caso aí em relação aos seus produtores agrícolas, né? Então, gente, isso é mais uma forma de você proteger a sua economia, deixar os preços das mercadorias produzidas no seu território mais baratas, tá? O que vai fazer com que essas mercadorias fiquem muito mais competitivas quando elas forem bater de frente com mercadorias de outros países. Então, os Estados Unidos, gente, lembrar aí que em termos de agricultura, né, no caso, a agricultura desse país se desenvolve através da política de belts, aí, de cinturões. Vamos falar agora de industrialização. Tá? Para a gente falar das indústrias nos Estados Unidos, basicamente a gente vai dividir o país em duas áreas. A região aqui do Nordeste dos Estados Unidos, que eu já citei para vocês, que é a região que a gente tem a presença lá dos Montes Apalaches, né, que são aquelas estruturas de relevo cristalinas bem antigas e que a gente encontra muitos minérios. Lembrando que essa região também aqui, ela foi a primeira região colonizada pelos ingleses, tá? O que faz com que até hoje seja a região de maior concentração populacional dos Estados Unidos.
né? A região aí, portanto, que a gente tem o maior consumidor dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que a gente tem aqui uma hidrografia que ela é bem positiva para você escoar a produção de mercadorias, tanto pelo Rio Colorado, como pelo Rio Hudson, como pelos chamados Grandes Lagos. Essa região aqui do Nordeste dos Estados Unidos foi a primeira região industrializada desse país, né, que é justamente a região que detém aí duas das megalópolis do país, né, uma que é a Chippewa, né, que fica entre Chicago e Pittsburgh, e a outra que é a Boswash, né, que fica entre Boston, Washington e Nova York. Essa região aqui a gente vai chamar de Manufacturing Belt, ou seja, o cinturão da manufatura. Eu vou explicar para vocês também que depois a gente vai poder chamar essa região de Rust Belt, de cinturão da ferrugem. Por que Rust Belt? Porque aqui a gente está falando de um tipo de industrialização. Como foi a primeira região industrial dos Estados Unidos, a gente está falando de um tipo de industrialização mais antiga, relacionada à produção de metais, chapas de ferro, chapas de aço, indústrias metalúrgicas, indústrias siderúrgicas e indústrias automobilísticas, né? Ou seja, Rust Belt, o cinturão da ferrugem, porque a gente está falando aí de uma industrialização relacionada principalmente a questões mais materiais, principalmente do ponto de vista dos metais. O Sunbelt, que é o que está em vermelho para a gente, que pega aqui o oeste dos Estados Unidos e o sul do país, já está relacionado aí a atividades econômicas um pouco mais modernas, tá? Principalmente na região da Califórnia, onde nós temos o Vale do Silício, que é sede das maiores empresas do ramo de informática no mundo, tá? A gente pode citar o Google, a gente pode citar o Facebook que detém aí o WhatsApp, detém o Instagram. As principais empresas, gente, se vocês procurarem no Google aí onde está a sede do Facebook, onde está a sede do Google, estão justamente aqui na região da Califórnia, no Vale do Silício, onde a gente tem o chamado Cinturão do Sol, Sunbelt, né? A região aí no caso de industrialização recente, de alta tecnologia, principalmente aí da área de telecomunicação, área de informática. Além disso, essa região do Sunbelt aqui, a gente destaca outras duas regiões. Aqui no estado do Texas, né, a gente destaca tanto a indústria petrolífera, né, a indústria de exploração de petróleo aqui na região do Golfo do México, como a gente destaca também a industrialização aeroespacial dos Estados Unidos, com destaque para a NASA, né? Aqui em Miami, na Flórida, a gente já está falando de uma economia que tem mais um pouco a ver com o fato do clima aqui ser bem quente, né? Que aí a gente tem aqui uma região que é extremamente visitada para turismo, que é inclusive onde tem as Disneys nos Estados Unidos, né? Tem na Flórida, tem em Orlando. Mas é isso, gente. Basicamente é isso. Vamos agora ver rapidamente aí as diferenciações entre as regiões. Manufacturing Belt ou Rust Belt, Nordeste dos Estados Unidos, primeira região industrial dos Estados Unidos. Por quê, gente? Porque aqui a gente encontra muitos recursos naturais que eles ajudam principalmente a produção de barras de ferro e de aço. Quais são esses recursos minerais? O carvão e o minério de ferro, que a gente encontra aqui naqueles escudos cristalinos dessa região que nós chamamos de Montes Apalaches. Outro fator que facilitou a industrialização desse país, a facilidade de você transportar mercadorias pela via hidrográfica, né? Tanto pelos Grandes Lagos quanto pelos rios Hudson e Colorado, tá? Gente, essa região são indústrias mais antigas, indústrias de base, indústrias de bens de produção, que são aquelas que vão produzir materiais, máquinas e insumos pesados que vão ser utilizados por outras indústrias. Toda vez que um país começa a construir indústria, não adianta você começar construindo indústrias de um país de bens de consumo, aquelas indústrias que vão vender direto para a população. Você primeiro precisa abastecer as indústrias de bens de consumo com máquinas, com materiais. Para isso você precisa de indústrias de base ou indústrias de bens de produção, que foram aquelas que foram montadas nessa região, né? Principalmente aí metalúrgicas e siderúrgicas, que são produtoras de metais, além de empresas automobilísticas, empresas de carro, que justamente são empresas que se usam muito aí de chapas de metal. Lembrar que outro fator para a industrialização dessa região mais, né, de industrialização antiga dos Estados Unidos é o fato da gente estar falando da região mais povoada dos Estados Unidos, ou seja, você tem nessa região aqui um grande mercado para consumir todas as mercadorias que estão sendo aí produzidas nesse país, tá? Fora que aqui, gente, na costa leste dos Estados Unidos é o caminho mais rápido que você tem aqui pelo Oceano Atlântico para você chegar na Europa, né? Para você aí no caso vender as mercadorias americanas para os europeus.
Vamos falar agora do Sun Belt, na costa oeste dos Estados Unidos, essa região aqui, e no sul dos Estados Unidos. Como eu já citei para vocês, gente, a gente está falando de uma industrialização mais moderna, recente, com utilização de tecnologias elevadas, o que acaba aí criando a necessidade de você ter nessa região trabalhadores qualificados, ou seja, trabalhadores que geralmente aí têm qualificação profissional dentro de universidades e grandes centros de pesquisa, né? Dentro dessa região do Sun Belt, a gente encontra na Califórnia o Vale do Silício, como eu já citei para vocês aí, onde se concentram as maiores empresas de informática e telecomunicações do mundo. Porque, gente, nessa região aqui existe um mineral justamente que se chama silício. O silício ele é utilizado na maior parte de todos os componentes eletrônicos e chips que a gente tem sendo usados nos dias de hoje. Consequentemente, essas empresas de informática, elas vieram se instalar nessa região e criar seus servidores nessa região, justamente pela grande quantidade de silício que você encontra aqui. Na região do Texas, mais no centro-sul dos Estados Unidos, já citei para vocês a indústria petroquímica, principalmente aqui no Golfo do México, além das indústrias aeronáutica, espacial e aeroespacial, que tem a ver principalmente aí com a NASA, que justamente a sede é a cidade de Houston. Na Península da Flórida, que a gente destaca duas cidades, principalmente Miami e Orlando, a gente tem aí justamente uma região bem desenvolvida do ponto de vista do turismo, né? Para terminar, gente, outras indústrias importantes nessa região, também as indústrias farmacêuticas, né, que trabalham aí, portanto, transformando matérias-primas geralmente de matérias-primas que você retira da natureza, biodiversidade da natureza, que você utiliza para fazer remédios e cosméticos, né? Além da indústria alimentícia, que é bem desenvolvida também nos Estados Unidos. Pessoal, a gente tem que lembrar até que a indústria cinematográfica, né, é extremamente desenvolvida nesse país aqui. O tanto que a indústria cinematográfica lucra ano após ano com os filmes aí feitos em Hollywood, que também estão nessa região aqui da Califórnia. Beleza, gente? Então, duas regiões aí industrializadas do país, o Rust Belt ou o Manufacturing Belt, e a industrialização mais recente aí do Sun Belt, aqui na costa oeste, na Califórnia e no sul dos Estados Unidos. Exercícios, gente, das páginas 117 e 118. 1. Leia o texto As Multinacionais dos Estados Unidos e responda as seguintes perguntas, né? É um texto que está aí acima dos exercícios da aula, chamado As Multinacionais dos Estados Unidos. É um texto que vai falar para a gente, principalmente aí, de como essas multinacionais americanas foram importantes para os Estados Unidos exercerem essa influência econômica e tecnológica que eles exercem sobre o mundo inteiro. Pergunta número 1. Por que a expansão das multinacionais norte-americanas contribuiu para fortalecer a supremacia econômica dos Estados Unidos no mundo? Aí a resposta, né? Contribuiu para fortalecer porque favoreceu o aumento da quantidade de mercadorias norte-americanas no comércio internacional. Pessoal, a grande maioria de todas as mercadorias que vocês consomem no dia a dia, basicamente elas vão vir de 3 países, do próprio Brasil, que a gente tem também uma industrialização considerável e que atende ao nosso mercado interno, só que a gente também, no caso, tem um grande consumo de mercadorias tanto dos Estados Unidos como da China, né? Atualmente, os Estados Unidos são responsáveis por 8% são responsáveis por 8% das exportações de produtos industrializados do mundo e concentram mais de 24% do PIB mundial. 2. Por que as multinacionais norte-americanas passaram a desenvolver suas atividades em países subdesenvolvidos? Pessoal, por que um empresário de uma empresa grande dos Estados Unidos vai querer, no caso, instalar uma filial em países subdesenvolvidos? Porque a gente sabe, gente, que países subdesenvolvidos são fornecedores de quê? São fornecedores de mão de obra barata, são fornecedores de matéria-prima e são fornecedores também de mercado consumidor. Fora que muitas vezes em países mais subdesenvolvidos, as leis ambientais e as leis trabalhistas elas são menos rígidas, o que acaba facilitando aí para que uma empresa consiga ser instalada nesse país, se aproveitar aí no caso da fragilidade tanto da legislação ambiental como da legislação trabalhista para poder aí se aproveitar e explorar da maneira que bem entender tanto o meio ambiente como a mão de obra, né? Na 3, o que ocorreu com alguns países que abriram suas economias à instalação de multinacionais? Né? Em alguns países, no caso aí,
essa vinda de multinacionais contribuiu bastante para a industrialização desses países, como acontece naqueles países que a gente chama de emergente, que é o caso do Brasil, da África do Sul, da Índia, da Coreia do Sul e da própria China, né? 4. Dê um exemplo da força econômica das multinacionais norte-americanas. Algumas nacionais, olha essa informação, algumas multinacionais norte-americanas possuem um faturamento superior ao PIB de muitos países, né? Então, para vocês terem a ideia aí de que algumas empresas americanas têm uma economia mais rica do que vários países do mundo, principalmente alguns países da África. E essas empresas possuem tecnologias avançadas, das quais a industrialização de alguns países em desenvolvimento é dependente, né? Ou seja, boa parte da tecnologia, da alta tecnologia que países emergentes usam nas suas indústrias, essa tecnologia ela é totalmente dependente de países mais desenvolvidos, né, de empresas de países mais desenvolvidos, como as multinacionais dos Estados Unidos. Pessoal, muito obrigado.